Glória a Deus. Eu quero saudar os amados irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Neste momento nós estamos iniciando a nossa live, hoje culto de missões. Nós vamos estar adorando a Deus com louvores e o presbítero Evandro, que está aqui comigo, o diácono Normando, vai nesse momento adorar o nome do Senhor juntamente conosco, né? E vocês que estão aí do outro lado podem estar nos acompanhando, porque a palavra do Senhor, ela vai alcançar muitos corações, muitos lares neste exato momento. Eu creio que Deus espalhará essa palavra aos vossos corações, né? Já temos aqui Antônio Pereira da Silva, que é meu sobrinho ali em Santana dos Garrotes, né? Que Deus possa te abençoar nesse momento, toda a tua família. E nós vamos agora, eu vou passar a oportunidade aqui para o presbítero Evandro, que ele vai trazer uma saudação aos nossos ouvintes e os nossos amigos do Facebook, que estão nos assistindo nesse momento. E ele vai estar entoando 2 louvores do cantor cristão, hoje o nosso culto de missões para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Agora eu passo a oportunidade para o nosso presbítero Evandro. Faça o que você quiser. Desde já quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e desejar uma boa noite de paz, de alegria, de saúde para as nossas vidas nesta noite e para as nossas famílias. Quero rapidamente aqui, antes de louvar, ler uns 4 versículos de Mateus capítulo 28, culto de missões. Eu quero compartilhar essa palavra de avivamento, de encorajamento para nós, os cristãos, a não pararmos a missão pela qual o Senhor nos designou a cumprir. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que esta mensagem ela esteja impetrada em nossos corações todos os dias. Amém. E que em tempo oportuno, tempo e fora de tempo, porque o tempo é remido e ele tem que ser controlado, e o Senhor prepara a oportunidade para nós revelarmos Jesus e falar do seu amor para aquelas vidas que ainda não tiveram encontro com o Senhor. E a parte que eu quero deixar como encorajamento não deixemos passar as oportunidades que o Senhor nos concede de revelar Jesus, de anunciar o seu reino aonde Ele nos enviar, porque Deus ele cria situações, circunstâncias para que o seu Filho seja revelado e que nós, os servos dele, possamos ser essa bênção, essa porta aberta para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Eu quero louvar a Deus com 2 hinos. O pastor Zé me deu a oportunidade. Eu quero regozijar-me com os irmãos no louvor do cantor cristão. O primeiro nós vamos louvar o 443. Amém. 434. O 34. Depois nós vamos louvar o 443. Mas primeiro
434. Onde os obreiros. Amém. Você que está nos acompanhando aí, pegue seu cantor cristão aí, seu inário, e vamos louvar juntos. Preste seu culto aí no lar onde você estiver, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Aleluia. Louvemos. Onde os obreiros para trabalhar, nos campos tão vastos a lourejar, a causa requer prontidão e vigor. Ó quem quer ceifar com desvelo e ardor, onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar, o joio do mal a proliferar, o trigo do mestre quer sufocar. Ceifeiros avantes no campo entrai, o dia declina, ceifai, ceifai. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. Aleluias. As portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação, onde os obreiros para anunciar de Deus o perdão de um amor sem par. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. 443. Eis os milhões. Amém. Glória a Deus. Pode começar, pastor. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, cegos ergueiros, ei, avante andai, crentes em Cristo, e as nossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Aleluias. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o
o Pai me deu. Na terra, bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo, jubiloso, para todo sempre glória te darão. Oh, glória, todo poder o Pai me deu. Na terra, bem assim no céu, e depois de anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Aleluia. Aleluias. Eu quero já agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Orar. Vamos aqui fazer uma oração de agradecimento a Deus pela palavra e pelos louvores que já louvemos o seu santo nome. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Senhor, de domingo, te louvar, Senhor, e bendizer a tua santidade, pois, ó Pai, tu és santo e és poderoso, ó Pai, pela tua bondade. Nós queremos, Senhor, nesta noite, te agradecer pela oportunidade de estarmos nesta noite prestando este culto, Senhor, realizando esta live para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Queremos desde já a tua bênção, Senhor, para todos quantos estão, ó Pai, ouvindo, ó Pai, este trabalho, ó Senhor, através da internet, do Facebook, e aqueles que irão ouvir, ó Pai, no YouTube a partir de amanhã. Ó Espírito Santo de Deus, derrama as tuas bênçãos, Senhor, sobre a tua igreja, Espírito Santo do Senhor, e que nós venhamos nos regozijar na presença de Deus, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós, a igreja do Senhor, nos últimos dias, possamos, ó Senhor, sentir a tua presença, Pai, que a tua igreja, Pai, ela seja, Pai, edificada, fortalecida, Senhor, pelo teu Santo Espírito Santo, Senhor. Desde já eu te agradeço, porque eu sei que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. E eu creio na salvação dos meus familiares, ó Pai, daqueles que ainda não aceitaram o teu santo nome, e de todos aqueles, ó Pai, dos teus filhos batistas missionários, ó Pai, de todos quantos estão ouvindo através dessa live, ó Pai. Você que ainda não é cristão, creia, aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, e tu serás salvo. E se tu pregar para a tua família, a salvação também chegará para os teus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesta noite, Senhor, eu quero desde já te agradecer, já reconhecendo, ó Pai, da tua riquíssima misericórdia que tem se manifestado sobre a minha vida e sobre a tua igreja. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, e amém. Obrigado, Senhor. Amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Vamos continuar aqui com a palavra do nosso Deus, né? Deus é fiel, Deus é santo, e as suas misericórdias duram para sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bom, Senhor. Nós vamos a palavra de Deus nesse momento. Eu convido já você para abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Nós vamos estar aqui regozijando no Senhor a palavra do Senhor, né? Todos os nossos amados irmãos que estão aí do outro lado, né? Quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida dos irmãos da Igreja Batista Missionária. Então, nós vamos ler aqui o versículo 42
ao 47, né? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do 42 ao 47, que diz assim a gloriosa palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer para os amados irmãos aqui alguns comentários a respeito do texto que nós acabamos de ler, né? A gente sabe por informação teológica que Atos dos Apóstolos, o seu autor é o Dr. Lucas, né? Lucas, como evangelista, ele escreve Atos dos Apóstolos como uma continuação do seu primeiro livro, né? Lucas escreveu o seu evangelho por nome, do seu próprio nome, e escreveu Atos dos Apóstolos. Vale salientar, vale dizer que o objetivo de Lucas, escrevendo esses dois livros, foi destinado a Teófilo, né? Teófilo, que alguns teólogos vai classificar que Teófilo seria o patrono, né, de Lucas, a quem ele dedica o livro de Lucas, o próprio livro que ele escreveu, e também dedica Atos dos Apóstolos a este servo do Senhor. Isso é importante a gente saber. E depois de mais alguma informação com mais detalhe, você pode pesquisar e você vai trazer mais informações a respeito de Teófilo, né? Mas o que nós queremos falar hoje é sobre missões, e como o tema já está aí mencionado, é a respeito das marcas de uma igreja que evangelizou o mundo, vamos dizer. E essa igreja que se preocupou em evangelizar o mundo, e até hoje existe as marcas dela no mundo hoje contemporâneo, nós sabemos que partiu da igreja primitiva, da igreja fundada por Jesus Cristo e deixado a confiança nas mãos, na responsabilidade dos apóstolos, daqueles que foram alunos de Jesus no período do seu ministério de 3 anos e 6 meses. Nós sabemos que Jesus preparou os 12 discípulos, os alunos dele, e deixou na responsabilidade o reino dele aqui na terra, e partiu para onde ele veio, e para lá voltou, que foi para o céu, de onde ele veio, né? E nós já conhecemos muito bem essa história, mas hoje, como é culto de missões, eu gostaria de trazer mais uma informação, lembrar os irmãos que missões começou no coração de Deus, e do coração de Deus foi transportado para o coração da sua igreja aqui na terra, né? Eu fiz também um curso de bacharel em missiologia,
que eu gosto muito de missões, sempre eu gostei de evangelizar, de fazer a obra, de ensinar a palavra de Deus. Isso aí ninguém tira de mim, isso aí tanto faz acompanhado como eu sozinho. Eu sempre tive o prazer de, desde a minha conversão, do dia 25 de julho de 95, que essa convicção missionária entrou no meu coração e perdura até hoje. Louvado seja Deus. E como eu fui agraciado por Deus para crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, eu achei por bem, além do secular, que eu já tinha meus cursos, eu agora adentrei na área da teologia, porque teologia é importante. Teologia é a ciência, podemos dizer que é uma ciência mãe das ciências, porque não existe uma ciência sem a ciência de Deus, e a ciência que traz o conhecimento de Deus é a teologia. Glória a Deus por isso. E a teologia bíblica é uma teologia saudável. A Bíblia Sagrada é um roteiro teológico, desde o primeiro capítulo do Gênesis até o último de Apocalipse, é teologia de Deus, né? E quando eu fiz o curso de bacharel em missiologia, depois de ter feito bacharel em teologia, eu fiz mais um bacharel em missiologia, mais um bacharel em psicologia pastoral, né? Porque isso me traz mais conhecimento em outras áreas como pastor, e é necessário que o pastor, para ser pastor, ele tem que estar preparado para poder aprender a lidar com tanta coisa que vem, tanta variedade de problemas que surge no dia a dia no meio da comunidade cristã, né? E não basta você só ser trabalhar com aconselhamento na comunidade cristã, na comunidade também que ainda não é cristã, né? Pessoas lá que ainda não se converteram a Jesus também precisa de um aconselhamento pastoral. Quantas vezes pessoas que ainda não são cristãs me procuraram para aconselhamento, e eu louvo a Deus que houve uma assistência da parte minha e da parte do Senhor. Houve um milagre esplendoroso na vida dessas pessoas que têm procurado. Muitas pessoas já restauraram seus casamentos com a minha participação de aconselhamento pastoral. Isso é muito bom, né? Glória a Deus por isso. Então, eu conheci um livro que é de Bill Hybels. Bill Hybels é um pastor missionário, né, que escreveu a respeito da igreja primitiva, das marcas da igreja que evangelizou o mundo. E ele disse, em uma das frases no livro dele, disse o seguinte: ele fez uma pergunta, um questionamento: qual é a igreja mais importante do mundo? Foi isso que Bill Hybels questionou em um dos seus livros. Ele tem vários livros, e um pastor de uma igreja muito grande, né, nos Estados Unidos, e ele, escrevendo esse livro, ele questionou, né, dizendo o seguinte: qual é a igreja mais importante do mundo? Ele, quando fez essa pergunta, ele mesmo respondeu, e a resposta dele foi: é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Glória a Deus. Então, qual é a igreja maior do mundo? É aquela igreja que está sendo edificada dentro de você. Que igreja é essa? Eu sou igreja do Senhor. Quando eu me converto, quando eu me torno membro do corpo de Cristo, servo do Deus vivo, eu agora passo a ser
e um membro da igreja de Jesus, né? Então a igreja não é simplesmente um prédio aonde nós prestamos o culto e adoração a Deus. A igreja sou eu, sou membro da igreja de Jesus. E quando nós nos reunimos no templo, ali está o corpo de Cristo reunido, chamado Igreja do Senhor Jesus. Então, quando uma pessoa se converte a Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele está sendo edificado. Quer dizer, ali uma igreja está sendo edificada, porque a presença do Espírito Santo vai estar sobre a sua vida. E nós passamos a ser agora templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, a igreja é edificada com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei muito interessante quando ele questionou, fez essa pergunta a ele mesmo, e ele mesmo respondeu: qual é a igreja mais importante do mundo? É a igreja que Deus está edificando dentro de você, né? Então, ele vai citar quais são as marcas dessa igreja que ainda hoje pode abalar o mundo, né? Então, outro questionamento que ele traz, o embasamento a respeito do seu livro, né? Para responder essa pergunta, nós precisamos olhar. Agora, temos que ter uma visão para olhar, não para as igrejas contemporâneas. Essa resposta não é a igreja contemporânea que vai dar essa resposta, mas se nós vamos obter essa resposta a respeito da igreja mãe, a igreja que estava situada em Jerusalém, que era a igreja primitiva, composta pelos 12 discípulos de Jesus, que agora, depois de discípulos, passaram a ser apóstolos do Senhor Jesus, ou seja, enviados a pregar o nome de Jesus e fazendo outros discípulos, porque discípulo é assim: você se prepara como discípulo, depois você se torna um discipulador, você vai fazer outros discípulos, e é assim a nossa linha que trabalhamos teologicamente é o discipulado de Jesus. E uma igreja, eu quero dizer a você, uma igreja sem o discipulado de Jesus não é uma igreja completa. A igreja se começa com o discipulado, os ensinamentos, doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu aconselho todo pastor trabalhar com discipulado, porque não existe pessoas que dizem ser cristão para não ter um discipulado, uma disciplina a respeito da palavra de Deus. Então isso é missões. E missões, a gente tem um teólogo muito assim preparado, que eu digo, né? John Stott, que ele é um erudito expositor bíblico, né? Que quando a gente está estudando teologia, a parte de homilética, de preparação de sermões, nós vimos muito as prédicas dos sermões de John Stott, né? E demais pregadores, demais expositores bíblicos. E uma das frases, um dos conceitos de John Stott a respeito de missões, ele vai dizer que missões começam em casa. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Nós vamos... deixa eu ler aqui para vocês, Atos, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim, a palavra diz assim: mas se recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Então, John Stott, ele vai dizer o seguinte,
que Jesus disse que antes, ele vai dizer assim: disse Jesus ao enviar a igreja ao mundo, ele enviou primeiro a igreja ao mundo. Ele não enviou primeiro a igreja ao mundo, né? Enviou o Espírito Santo para a igreja, porque é aquela condição que os discípulos ficaram em Jerusalém, dentro de uma casa, se resguardando, cumprindo o que Jesus determinara. E quando eles viram Jesus subindo para a glória, subindo para o céu, sendo a sua ascensão naquele momento ao céu, eles já sabiam que Jesus avisou que quando chegasse lá mandaria o Espírito Santo da verdade, que o mundo não podia receber, mas sim a palavra, mas sim a igreja preparada na palavra do Senhor, né? Então, ele disse que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja. Glória a Deus. E a obra do Espírito Santo e o testemunho da igreja são inseparáveis. Olha, a obra do Espírito Santo e o testemunho da igreja não podem andar separados, são inseparáveis, anda junto. Quem é de Cristo, quem é comprometido com Jesus, esse sim vai testemunhar do Mestre que realmente você recebeu ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, John Stott diz isso, parafraseando o versículo, o sentido do versículo 8 de Atos, capítulo 1. Ele disse que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja. E a obra do Espírito Santo e o testemunho da igreja andam inseparáveis. Andam juntos, né? E o Espírito Santo, qual é o que o Espírito Santo faz? Qual é a função do Espírito Santo? É capacitar a igreja para testemunhar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso é missões de Jesus. Jesus ensinou aos discípulos fazerem isso, e eles continuaram na linha que foi ensinado na teologia de Jesus, na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, veja que a centralidade da igreja foi Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém até receber o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. E eles só vieram receber quando Jesus partiu. Jesus foi para a glória, Jesus voltou para o céu. E quando voltou, cumpriu-se a promessa no dia de Pentecoste, porque eles esperavam, aguardavam a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, então revestiu eles, e agora eles receberam a capacidade e a incumbência de levar a palavra de Deus a outros lugares. Então, eles ficaram em Jerusalém até o revestimento. Depois do revestimento, eles foram para toda a Judeia, para toda a Samaria e também agora para os confins da terra, né? Das terras. Glória a Deus. E o propósito de Deus é o evangelho todo. Então nós temos que estudar a palavra de Deus por completo, examinando as escrituras, porque é nela que julgamos ter a vida eterna. E os evangelistas como Mateus, Marcos, Lucas e também João, é necessário que nós, como servos de Deus, filhos de Deus, agora devemos conhecer esses evangelhos, porque é lá que está escrito os ensinamentos de Jesus, para que a gente ganhe pessoas para o reino dele. Então é necessário o Filho de Deus, né? Ouvir o evangelho todo, estudar o evangelho que está ali como semeadura, como estratégia, como propósito, como ideia para você evangelizar outras pessoas. É necessário que eu aprenda primeiro para poder sair evangelizando.
Então, o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja e em todo o mundo. Então, eu não sei como é que algumas pessoas dizem que Jesus veio para alguns e outros não, né? A gente tem ouvido alguma coisa nesses termos, mas olha para quem Jesus veio, para todo mundo. Para todo mundo. Agora, é claro, vai existir as condições da gente saber que tiveram aqueles que rejeitaram Jesus, né? E Jesus veio para todos, mas nem todos o receberam. Então, quem não recebeu Jesus não pode ser salvo por Jesus, porque a salvação é por meio da aceitação, é por meio do arrependimento, é por meio da sua confissão com a sua boca e crendo com o seu coração. Então, esta é a realidade sublime que o Evangelho traz para todos nós. Glória a Deus. Então, amados irmãos, nós sabemos que missões têm esta ideologia de trazer o ensinamento da palavra de Deus. Não é apenas uma conversa fiada. Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus transforma a vida. Então não é como os conceitos nossos, os conceitos dos homens. Então Jesus, ele vai dizer: eis que vos dou poder. Então o poder que nós temos é dado de Jesus. Então o que eu posso fazer, o que você pode fazer como filho de Deus, para que alguém seja transformado, não é poder meu, é poder que você recebeu de alguém. E esse alguém é perfeito, é justo, é fiel, que é Jesus Cristo. Então você põe as mãos sobre o enfermo e ele é curado. Mas curado no nome de quem? No nome do pastor Zaildo? De maneira alguma, no nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que tem esse poder de curar e de salvar vidas. Glória a Deus por isso, né? Então, outra marca que realmente a gente não pode esquecer da igreja, é aquela igreja possui algumas marcas. Que marcas a igreja em Jerusalém possuía, a igreja primitiva possuía? Nós vamos ver mais ou menos aqui 5 marcas que são mais destacáveis nesse texto que nós acabamos de ler, que é o roteiro da igreja primitiva, das missões da igreja primitiva. A primeira marca que essa igreja em Jerusalém possuía era: ela se reunia no templo e de casa em casa. Está vendo? Muitas vezes nós, como pastores, quando a gente pensa em um ministério, a primeira coisa que vem à cabeça é abrir uma igreja, construir um templo bonito, um lugar muito bonito. E o roteiro da igreja primitiva, uma das marcas dela era reunir-se de casa em casa, era sair evangelizando de casa em casa, levando a conscientização do evangelho de Jesus, de casa em casa. E eu amo essa postura que nós aprendemos em evangelismo e missões, que essa postura de Jesus, de sair evangelizando de casa em casa, é o que nós chamamos de evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal é aquele que você sai propagando o nome de Jesus, semeando a palavra de Deus nos lares de casa em casa. Então, uma das marcas da igreja primitiva era se reunir no templo e de casa em casa. O templo é importante, mas eu quero dizer a você, o templo, igreja, eclésia, significa sair de dentro para fora. Então nós vamos para o templo para quê? Para nos reunirmos em oração, estudo da palavra. Estar na igreja é uma preparação. Mas ganhar vidas não é esperar na igreja as vidas virem, não.
É nós sairmos de casa em casa evangelizando. Tem gente que espera que o povo do mundo venha para a igreja. Não é assim. É contrário a o que a Bíblia está explícita nos ensinando. Então eles se reuniam no templo para quê? Para fazer orações, para estudarem a palavra, para traçarem metas de evangelização, para pedir a Deus a estratégia, e ali o Espírito Santo dava a estratégia a eles, e eles agora saíam evangelizando em nome de Jesus. Saía de casa em casa. Hoje nós queremos dar uma de Senhor. A gente sai de casa para ir para a igreja, mas o nosso sentido é que as pessoas do mundo venham também cultuar junto conosco para ser salvo. Não, só há salvação se houver semeadura. Só há salvação se houver anunciação desta palavra. Só há salvação se eu sair com os meus pés anunciando. Mas a reunião na igreja é importante? Crente tem que ir para a igreja. Crente tem que estar na igreja. Para quê? Para orar. Primeira coisa que se faz missões, o sentido real missões se faz com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem contribui e com os pés de quem anuncia. Então, primeiro tem uma preparação, porque há uma retaliação no mundo espiritual da maldade. Os demônios têm se levantado contra a igreja, contra o povo de Deus, para minar as forças da igreja, para que não haja salvação. E a igreja, ela combate o poder das trevas com a palavra de Deus. E nós combatemos como? Anunciando, aliás, orando, jejuando e se preparando ali, em união com a igreja, em comunhão uns com os outros, para poder levarmos a palavra de Deus e levar com ousadia, intrepidez, responsabilidade e poder que a palavra tem nos dado. Então, quando você sai com essa convicção, com essa preparação, vai haver transformação de vidas que recebem esta boa e poderosa palavra. Outra marca da igreja em Jerusalém a segunda marca ela tinha profundo compromisso com a doutrina e também uma celebração festiva. Olha que marca preciosa que nós formos examinar hoje, nós vamos dizer assim: será que nós somos crentes de verdade ou nós estamos de fachada como cristão? Porque quando chegamos no templo, muitas vezes chegamos com caras de pessoas que não estão prazerosamente prestes a cultuar ao nosso Deus. Chegamos na igreja e não temos a alegria de louvar. Você escuta a voz de alguns e outros de boquinha fechada. Por quê? Porque está tão insatisfeito ali que não está querendo louvar. Como se Deus agora fosse o culpado de você estar triste, angustiado e você não louvar. O Senhor diz na palavra que Ele habita no meio dos louvores. Tem um louvor que nós dizemos assim: no meio dos louvores Deus habita. Glória a Deus. Amém. Então a marca da igreja primitiva era essa, tinha um profundo compromisso. E quantas vezes nós faltamos com esse compromisso? Não temos muito compromisso com a igreja hoje, com o reino de Deus, vamos dizer assim. É verdade? Então, ela tinha um profundo compromisso com a doutrina e também uma celebração festiva. Louvar a Deus com alegria, como nós louvamos aqui os dois hinos do cantor cristão. Eis os milhões e onde os obreiros. Nós louvamos com alegria no nosso coração. Amém. Parecia que tinha muita gente aqui
né? Mas só tá eu aqui, o presbítero Evandro e o diácono Normando e a minha esposa, que estava acompanhando também ali o louvor, e nós louvando com alegria no nosso coração. E o louvor tem que sair do coração, o louvor tem que ser aquele sabor que sai de dentro de você para engrandecer o nome do eterno Deus, né? Então, compromisso é algo que tem que ter os homens de Deus, as mulheres de Deus, para prestar culto ao nosso Deus com alegria e festejar com alegria. Louvor como cheiro suave que vai para as narinas do Senhor. Aleluia. Deus recebe o louvor como um cheiro suave, né? Já pensou você dizer assim: eita, agora eu vou perfumar as narinas de Deus com louvor. Glória a Deus. Isso é lindo. Quando você está dizendo assim: em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, aleluia. Então esse louvor vai perfumando as narinas de Deus, ele recebe como perfume. Isso é que é louvar a Deus, é você engrandecer a Deus, elogiar a Deus. Não muitos louvores que dizem que estão cantando aí, estão cantando o homem e desprezando o nosso Deus. Faça isso não. Engrandeça o nome do Senhor. Faça como Davi disse no Salmo 34, me parece versículo 3, ele diz assim: engrandecei o Senhor comigo. Aleluia. Não deixe Deus ser pequeno dentro de você. Imagine Deus grande, porque Ele é grande, Ele é tremendo. Deus é poderoso, extraordinário, Ele é perfeito, justo e reto. Então, engrandeça esse Senhor, engrandeça esse Deus na sua vida. Faça Deus. Muita gente faz de Deus do tamanho de uma formiga, né? Mas vamos dizer que os que fazem Deus maior do que um camelo, esse está engrandecendo, esse tem uma visão maior e melhor sobre Deus, porque tem gente que é você falando da palavra, falando de fé, e ele diz: não sei, quem sabe se Deus não vai abençoar, quem sabe, com a cara de derrotado. Ninguém pode falar na palavra com cara de derrotado. E quando se escuta com cara e intenção de vitória, porque a palavra de Deus é vitória para nós. Ainda que o diabo diga que você não consegue, mas você não confia na palavra, você vai dizer: mas com Deus eu consigo. Com Jesus eu sou mais do que vencedor. O homem diz uma coisa, mas a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Aleluia! Você que tem aí no seu coração a promessa de Deus, após sustente. Você lembra de Caleb? Você lembra de Caleb? Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa, e quem disse a ele por Deus foi o seu senhor Moisés. Moisés morreu, mas a promessa que Deus disse para Caleb não morreu. E Caleb conservou aquela promessa no seu coração, que era de receber a melhor parte quando entrasse na terra de Canaã. E deu continuidade com Josué. E ele tinha 40 anos quando ele recebeu. Quando ele entrou na terra de Canaã, que o Josué fez a divisão das terras para cada tribo, então ele pegou a terra de Hebrom, que era uma das melhores, era a terra da promessa de Caleb, e disse assim: olha, Caleb, essa aqui a terra da promessa para ti. E Caleb regozijou. E sabe com quantos anos Caleb estava? Com 85. Esperou 45 anos. E você tem esperado pelo menos um dia, dois, uma semana? Ou você tem se aperreado? Desculpa aí, viu?
Glória a Deus por isso. Então você tem que sustentar a palavra. Você tem que sustentar a promessa. Deus tem uma promessa para você. Não é que você vai ouvir outra, não é que você já ouviu. Guarde no seu coração, porque as promessas de Deus não frustram os seus servos. Amém. Não, mas existem servos que não estão satisfeitos ainda, porque Deus prometeu e ele passou e esqueceu da promessa. Não recebeu, ele acha que não vai se cumprir. Mas se guarde no seu coração até o fim. Só deixe a promessa para trás se você não continuar vivo aqui na terra. Porque até se você morrer, o que foi prometido está guardado lá na eternidade. Amém. Aleluia. Melhor do que aqui, tem presente escondido para você. Mas ainda tem coisa aqui para você. Sabe por quê? Porque Jesus disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas ocultas que tu não sabes. Mas é através do teu clamor, é através das tuas súplicas, é através das tuas deprecações diante de Deus que tu vais alcançar coisa que ainda Deus não revelou, porque você precisa orar mais. Mas, Senhor, eu tenho orado e não tenho recebido ainda. Aguarda o tempo de Deus, porque tu está confundida, achando que o tempo de Deus é o mesmo teu. O teu tempo não é o dele, não. O tempo de Deus é o dele. E ele vai se cumprir, vai cumprir no dia que ele quiser, viu? Dia que ele quiser, ele vai cumprir na tua vida, porque Deus não se confunde. Então peça a ele discernimento para não se confundir também, para não estar conversando asneira por aí, dizendo, eu oro tanto e Deus não me ouve, Deus parece que me esqueceu. Hoje eu escutei isso de alguém. Deus parece que me esqueceu, Deus parece que não está ligando para mim. Não, meu irmão, é você que saiu do nível. É você que desviou-se da porta, porque Deus é mira, é alvo, e quem está no alvo vai receber, porque quem está no alvo está sempre esperando acontecer algo. E vai vir novidade, viu? Aguarde. Amém. Glória a Deus, vai vir novidade. Vamos lá para outra marca? A terceira marca da igreja em Jerusalém. Ela era profundamente, olha, escute, ela era profundamente engajada em ação social e também na oração. O que é que você entende por esses dois itens? Ação social é aquilo que se faz horizontalmente. Ação social é da igreja, viu? Ação social é da igreja, é cargo da igreja. Quero dizer para você que a ação social se começa da igreja para o mundo, não do mundo para a igreja. Você quer saber, muitas vezes a gente diz, vamos fazer uma ação social, aí começa a querer juntar o mundo para dentro da igreja, para acontecer essa ação social. Não, meu irmão, não era assim que a igreja trabalhava, não. A igreja é uma ONG cristã, é uma organização de homens e mulheres que temem a Deus. E essa ONG organizacional pela igreja, ela tem um objetivo de quê? De servir ao próximo que está
com necessidade, seja da mesma fé sua, seja de fé diferente, porque o próximo só é quem está perto de mim, não é os crentes não. O meu próximo é o ser humano, é qualquer ser humano, é meu próximo. E esse meu próximo, ele está precisando, mas quem vai servir são os servos do Senhor. Quem serve é a igreja. A ação social tem que partir da igreja. Se você organizar uma ONG com o povo do mundo, não vem para a igreja a ação do povo do mundo, que o povo do mundo não ama a igreja. Tem uma discrepância, eles não concordam com a igreja. Agora, se você forma uma ONG com os irmãos cristãos, aí os irmãos têm um objetivo de salvar a vida lá fora, porque ONG tem um objetivo de matar a fome do povo, de servir ao povo e também de levar a palavra ao povo. E veja que a ação da igreja socialmente falando, ela é horizontal. É como Jesus, a salvação de Jesus veio em forma horizontal, ou seja, o sentido de Jesus com os braços abertos na cruz, ele estava morrendo por todo mundo, o sentido de abraçar o mundo, e Jesus abraçou, morreu pelo ladrão, pelo prostituto, pelo o desordeiro, o mentiroso, o idólatra, por todas as classes. Jesus morreu por todos aqueles braços. Agora, o sentido da cruz vertical é justamente agora, minha obra social tem que começar orando. Duas qualificações para a obra social, assistência social. Primeiro horizontal e depois vertical. Porque nunca vi um grupo querer beneficiar pessoas sem primeiro orar, buscar o Senhor. Então, a oração é onde você adquire a responsabilidade e o amor mútuo pelas pessoas, onde você vai servir com alegria ao Senhor. E a oração é a que sobe diretamente a Deus e vem a resposta para você fazer o que realmente deseja fazer em prol das pessoas. Então, a igreja é uma ONG, é uma organização também que beneficia com a obra social. Toda igreja tem beneficência. E a beneficência é uma obra social da igreja. A responsabilidade da diaconia da igreja, tem uma diaconia separada, tem um povo separado dentro da igreja para isso. Mas se você quer aumentar a responsabilidade de envolver toda a igreja, então envolva toda a igreja com a obra social e trabalhe no intuito de abençoar as pessoas que estão de fora da igreja. Que esse era o sentido da igreja primitiva. Mas não espere que o mundo venha beneficiar a igreja, que o mundo não beneficia não, viu? O mundo não beneficia a igreja, mas a igreja beneficia o mundo. Pode ter certeza. Porque a igreja caiu na graça do mundo, não o mundo na graça da igreja. Então a igreja beneficiou e o povo se agradou e disse assim: eu me agrado dessa igreja, porque a ação partiu da igreja. Amém. Mas eu duvido, se a ação social parte do povo do mundo para agradar a igreja, eu duvido. Eles não querem. Então a terceira marca da igreja é uma marca profunda que precisa ser avaliada segundo os critérios bíblicos, para podermos nós saber qual é a função que a igreja tem para com o mundo. A igreja tem essa responsabilidade. Uma organização cristã, ou seja, uma ONG cristã, vai beneficiar muita gente no mundo. Porque alguém que está com fome, se você chegar para evangelizar,
Ele não quer ouvir o evangelho, ele está com fome, então supra a necessidade dele primeiro, aí depois dê a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui a nossa amiga Leogete Joca da Costa, que está ali para as bandas de Manaus, né? Glória a Deus, e ela está dizendo que aprendeu isso desde cedo com minha mãe. A oração sem ação não é uma religião, né? Ela está dizendo. Então a ação que tem que ser social, né? Então humanitária é aquela que realmente parte com o coração voltado para Deus. Isso é verdadeiro. Então a igreja tem a sua função social para levar benefício àqueles que ainda não foram beneficiados. E outra, é necessário a evangelização. A evangelização cabe para toda a pessoa do mundo, mas a igreja, ela é responsável nessa visão. A quarta marca da igreja em Jerusalém, da igreja primitiva, ela não apenas evangelizava, preste atenção, não apenas evangelizava, mas também fazia discípulos. Está vendo? Irmãos, fazer discípulo não é apenas evangelizar. Evangelizar, você chegar, ler um texto bíblico, fazer a pessoa entender que o Salvador é Jesus, que a salvação vem por meio do arrependimento, de confessar pecado, porque lá em Romanos 10, 9 e 10 vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é preciso eu me declarar: sim, Jesus, eu sou pecador e eu estou arrependendo-me agora, quero te receber como meu Senhor e Salvador, e quero mudar minha vida agora, minhas atitudes, me arrepender de todos os males, e estar aqui pronto para ser lapidado por ti, para ser transformado por ti. Glória a Deus. Ok, Leogete, você está em Roraima, tá certo? Então, amados irmãos, a quarta marca da igreja não é apenas evangelizar. Às vezes as pessoas, até mesmo crentes, se engrandecem porque evangeliza, né? A gente não deve se engrandecer por nada. Nós temos que ser humilde a ponto de fazermos as coisas certas conforme a Bíblia está nos revelando. É isso? Então, não é apenas evangelizar, mas também fazer discípulo. Fazer discípulo é algo assim tremendo. Fazer discípulo é algo que está no coração de Jesus. É trabalhar a vida da pessoa, é ver a pessoa ser transformada, é educar o cristão na palavra de Deus. Porque a gente pensa que faz discípulo com facilidade. Não fazemos discípulo com facilidade. Nós fazemos discípulos, né? Nós fazemos discípulos trabalhando o caráter de cada pessoa. Então Jesus trabalhou o caráter dos discípulos, né? Toda palavra de Deus, ela vem transformar as funções que temos de ser transformadas nas nossas vidas. Glória a Deus. E a quinta função da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém, ela tinha grande comunhão dentro dos muros. Ou seja, ali naquela cidade, Jerusalém tinha muros, era cercada por muralha,
E ali dentro ficava o povo de Deus, ali dentro ficavam os cristãos, a comunidade cristã, e ali eles tinham comunhão, fosse dentro de uma casa, fosse dentro de qualquer lugar, eles tinham prazer de se juntar. Sabe o que é que acontecia? Aqueles que tinham condição vendiam suas propriedades, vendiam seus bens para angariar recursos e entregava nas mãos de Pedro, o apóstolo, para que todos comessem juntos. Quem não tinha, comia e saciava sua fome tranquilamente. E se dava muito bem. Hoje é difícil a gente encontrar isso na igreja. Hoje é difícil, porque cada um quer ser dono do que é seu mesmo. E há uma suvinagem dentro do coração de alguns cristãos que querem só para si, querem só o bem-estar e não imaginam no seu próximo o outro que está sofrendo. Mas na igreja primitiva, não. A igreja primitiva era essa igreja que realmente tinha uma marca importante, que era a comunhão dentro dos muros e também a simpatia dos de fora. A igreja era simpatizada pelo mundo. Os irmãos caíam na graça do mundo, das pessoas do mundo. Você veja que quando Jesus ia celebrar nos montes, acompanhava uma grande multidão. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Não era porque todos eram crentes, não. É porque se atraía. Jesus tinha um atrativo muito importante. E o falar de Jesus era manso. O falar de Jesus era humilde. O falar de Jesus tinha poder, tinha virtude, tinha algo para transformar a vida de quem estava ouvindo. Os curiosos escutava, acompanhava só para ouvir, outros para acusar Jesus, ver defeito em Jesus, mas nunca viram. Jesus sempre foi perfeito e continua perfeito. Jesus é santo, glória a Deus. E outros que eram os discípulos, aqueles sempre estavam mais perto de Jesus, mas Jesus tinha atrativo, e esse atrativo de Jesus está nos discípulos hoje, está em nós. Nós é que temos realmente que ter esse atrativo também, para que os que estão de fora olhem para nós e digam assim: aquele ali mudou, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali sofreu mudança, aquela é uma mulher de Deus. Eu vi essa pessoa que era diferente, não era assim, era uma pessoa desastrosa, uma pessoa imunda, uma pessoa terrível, e hoje é uma mulher de Deus, hoje é um homem de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso é muito importante a gente aprender, né? Então a quinta marca da igreja primitiva, ela tinha grande comunhão dentro dos muros e também a simpatia dos de fora. E a igreja precisa, lembra que nós falamos aqui no testemunho da igreja, né? Onde John Stott falou aqui a respeito do testemunho. Nós precisamos testemunhar para as pessoas, né? Glória a Deus por isso. Então, missões se começa em casa, e essa casa é a casa de Deus, é a casa aonde nós estamos sendo educados e preparados para a glorificação do nome do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, eu gostaria de fazer menção aqui também, né? Estou já terminando a mensagem, mas eu gostaria de deixar também para você aqui a respeito de um item. Evangelho de João, capítulo 1, né? Capítulo 1, versículos, deixa eu ver aqui, versículo 14 ao 16. Versículo 1 do Evangelho de João, né? Do 14, versículo 16. O
versículo 14 e o 16. Vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 16 vai dizer, eu vou ler o 15. João testificou dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Oh glória, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Evangelho de João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, missões aqui nós identificamos também como um investimento de consequências eternas, né? Um investimento de consequências eternas. Jesus, o Filho de Deus, deixou a glória que tinha com o Pai no céu e veio ao mundo, né? Veio ao mundo, encarnou-se e habitou entre nós. Veio como nosso representante e substituto. Não foi isso o propósito que Jesus veio? Veio nos representar e veio como substituto nosso. Quem tinha que morrer era eu, porque sou eu pecador, fui eu que causei a ofensa. Mas Jesus veio do céu como Filho de Deus, nunca pecou, mas interviu na minha causa. E chegou diante dos homens e disse: não, eu pagarei o preço por cada um. Glória a Deus. Lembra que graça é presente? Graça é presente. É dom de Deus, graça é dom de Deus, é presente. E nós não merecíamos receber esse presente. Mas graça é presente imerecido. Nós não merecíamos, mas pela sua misericórdia e bondade e amor, nós fomos agraciados com esse maior presente, que foi Jesus, que realmente deu a vida por cada um de nós. Glória a Deus. Então, Jesus veio como nosso representante e substituto, né? Jesus veio como substituto nosso. Éramos para morrer, não, mas ele morreu por nós. Não precisou mais de matar nada, nenhuma novilha, nem um carneiro, nem uma rolinha, nem um pombo, que assim fazia no Velho Testamento o sacrifício para o perdão do pecado do homem. Mas Jesus veio e anulou tudo isso e morreu uma só vez para perdão dos nossos pecados. Agora, ele só nos perdoa quando eu me percebo, dou fé que eu sou pecador, tenho pecado e preciso confessar os meus pecados a quem tem condição de me perdoar. Porque não é todo mundo que perdoa, não é todo mundo que vai perdoar, não é ninguém que vai perdoar, homem da terra. Eu gosto de dizer o seguinte, que o homem perdoa um ao outro quando a ofensa é um para o outro. Mas questão de pecado, só Jesus pode perdoar os nossos pecados, né? Então, veja que coisa linda, né? Jesus também veio para morrer em nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Seu nascimento foi o quê? Um milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre. Por isso que Herodes queria mandar matar todas as crianças que nasciam naquela época, porque ele já sabia pelas escrituras, já tinha sido profetizado e ele conhecia a palavra. Ele sabia que iria nascer o Salvador, um menino Salvador do mundo. E ele disse: eu não quero esse Salvador. Quem tem o potencial todo aqui de comandar isso aqui sou eu, Herodes, governador, rei, era quem comandava tudo, e ele achava que ele era Deus. Mas o cavalo caiu, e ele caiu por terra também.
porque Jesus veio como menino e menino salvador, e cresceu em estatura e conhecimento e anunciou as verdades do Eterno. Glória a Deus. Então o nascimento de Jesus foi um milagre para a minha vida e para a sua vida. Também sua vida foi um exemplo. Jesus foi exemplo para nós. Sua morte foi um sacrifício vicário. Sabe o que significa vicário? É aquela pessoa que atravessa no meio da sua estrada e diz assim: não, você vai voltar, não vai seguir, sou eu que vou fazer por você. Então foi isso que Jesus fez. Quem pecou fui eu, quem deveria ser castigado era eu. Mas Jesus foi quem foi castigado por cada um de nós. Nunca pecou, mas se fez pecado por nós, porque pegou todos os nossos pecados e levou sobre ele, né? E foi para a cruz, e mataram Jesus. Mas o bom de tudo isso, sabe o que foi? É que Jesus não ficou sepultado. Jesus saiu da sepultura. Amém. Ressurreto. Aleluia. Nem a terra teve prazer de desfrutar da carne de Jesus. Nem os ossos se quebraram sequer. Mas Jesus saiu perfeito do túmulo, ressurreto, e passou em corpo de glória aproximadamente 40 dias junto com os discípulos antes de ir para o céu, dando as últimas instruções e dizendo: eu vou, mas me aguarde que eu virei outra vez, e quando eu vier eu levarei vocês para mim mesmo. Onde vocês estiverem, estará vós também comigo. Amém. Aí você pergunta: onde está Jesus? À direita do Pai, a Bíblia diz. Então é para lá que eu vou. Amém. É para lá que você vai. Mas só vai se converter. Só vai se dizer assim: olha, Jesus, eu quero mudança na minha vida. Eu quero mudar de atitude interior agora. Eu quero me arrepender. Eu quero sair da prostituição. Eu quero sair do alcoolismo, eu quero sair das drogas, eu quero sair dos roubos, eu quero sair da inveja, eu quero ser liberto da inveja, da idolatria, desses deuses que eu suplico e nunca me ouviu. Mas tu, Senhor, eu creio que tu está vivo e me ouve. Perdoa meus pecados e eu te recebo como Salvador. Eita glória! Aí Jesus vai, perdoa teus pecados, purifica tudo, te presenteia com o Espírito Santo da verdade, e agora você é pecador arrependido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Morreu, vai para o céu. Ô glória! Agora, se não confessar, não vai não, viu? Não tem história nessa historinha de ludibriar e dizer que eu vou de qualquer jeito, que não vai não. Viu? Não vai de qualquer jeito para o céu, só vai se converter a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Outra coisa, a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus é uma vitória retumbante. A ressurreição de Jesus é uma vitória retumbante. Jesus concluiu sua obra redentora e comissionou sua igreja a ir por todo o mundo, proclamando o evangelho a toda criatura. Por essa razão, a obra missionária merece nossos melhores investimentos. Por isso que eu digo, invista na obra de Deus. Quanto mais você investe na obra do Senhor, mais realmente você tem para receber da parte do nosso Deus, porque nosso Deus nunca deixa você desamparado. Glória a Deus, louvado seja Deus. Hoje vemos igrejas que revelam grandes desequilíbrios. É claro, nós sabemos que existem igrejas que revelam grandes desequilíbrios. Que desequilíbrios são estes? As igrejas que zelam pela doutrina não celebram com entusiasmo. As igrejas ativas na ação social, mas desprezam a oração. Aquelas que mais crescem em número, mercadejando a verdade. Então, são estes os desequilíbrios de muitas igrejas hoje. Porque o povo aprendeu a ter o nome de cristão com vaidade, tem vaidade em dizer assim: eu sou crente, eu sou evangélico. Mas Jesus não está atrás disso. Jesus está atrás de um homem
que realmente é aquele que é transformado pela palavra do nosso Jesus Cristo. Então, Evangelho transforma, Evangelho é poder de Deus, e só quem tem esse poder de transformar a vida é o nosso Jesus, né? A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo é quem pode nos transformar. Então, veja que muitas igrejas hoje revelam este desequilíbrio. As igrejas que muitas vezes zelam pela doutrina, nota 10 na doutrina, na questão, pega até usos e costumes e faz doutrina do Evangelho, né? Mas não celebra com entusiasmo, não são pessoas fervorosas, pessoas alegres, prazerosas em fazer a obra do Senhor. E existem igrejas ativas na ação social, né? Tem igreja que é ativa na ação social. Como acha bom fazer ação social. Mas essas igrejas muitas vezes desprezam a coisa melhor que agrada a Deus, que é a oração, compromisso com a oração. Igreja sem oração é uma igreja que cambaleia, é uma igreja que vagueia, é uma igreja que não tem passos firmes. Igreja sem oração é uma igreja que realmente, galopantemente, ela anda desordenada, porque a oração é comunhão com Deus. Na oração você tem a capacidade de receber de Deus as ideias, os projetos de Deus, os conceitos de Deus para a tua vida ser edificada. Então isso é importante. Tem que haver um equilíbrio espiritual e emocional. Existe um desequilíbrio terrível nas igrejas hoje, porque faz uma coisa e deixa de fazer outra. E isso é o perfil de muitas que tem hoje. Eu gosto de dar as coisas ao povo, gosto de abençoar o povo, mas não está firmado na oração, está sem a oração. Está sem a oração, está sem o combustível real de uma sustentação espiritual, de uma edificação espiritual. Porque você já viu uma parede ser levantada sem o alicerce? Levante ela sem o alicerce para ver se ela não vai cair quando você chegar lá em cima colocando o último tijolo. Então não existe. Igreja sem oração é igreja levada pelo vento, é igreja que é enganada, é uma igreja que sem oração ela não tem discernimento. Então nós sabemos que dentre as 7 igrejas da Ásia, teve uns que se infiltraram na igreja dizendo serem apóstolos. Mas o líder daquela igreja, o anjo daquela igreja, os colocou em prova e viu que eles eram mentirosos. Não eram apóstolos de verdade, eram mentirosos. Por quê? Porque a oração traz os dons do Espírito sobre a tua vida. Através da oração você vai receber um dom. Porque dom já é de orar também. É o dom da intercessão. Quem tem prazer de orar tem o dom da intercessão. De interceder pelas famílias, pelos outros, pelas pessoas. E isso é importante, a gente ter compromisso com a oração. Outro desequilíbrio que eu estou repetindo aqui. Outro desequilíbrio é aquelas que mais crescem em número. Cresce em número demais. A igreja está bombando. Porque a melhor igreja e a maior igreja é a minha. Poxa, aí eu quero saber se tu tens a tua igreja como melhor e como a igreja maior. Eu não quero saber disso. Sabe por quê? Porque essa é uma qualidade de desequilíbrio. Muitas vezes cresce em número e fica mercadejando a verdade da palavra de Deus. Fica vendendo a palavra, fazendo negociata com a palavra. E isso não é verdade, né? Eu não posso mercadejar a palavra de Deus. Eu não posso vender, comercializar. Então o evangelho está sendo um chacote para muitas pessoas, né? Está servindo de chacota. Então o evangelho é poder de Deus. O evangelho é transformador. O evangelho não é para ser negociado, não.
Então, entendeu? O evangelho não é mercadoria de prateleira, não, para ser vendido a preços que você queira botar, não. Viu? Tenha cuidado nisso, porque se você fizer isso, então isso não vai para frente, né? Mercadejar a palavra de Deus é ter prejuízo para o futuro, pode ter certeza. E nós não podemos estar vendendo nada na igreja. Tem uma música de Gerson Rufino que ele baixa o cajado em pastores. Pastor que diz: a igreja é minha, a igreja é minha, a igreja é de Jesus. Eu sou apenas um líder levantado por Deus, até que eu permaneça com Ele, fazendo a vontade dEle, agradando a Ele. Aí sim eu vou ser líder dela. Quando eu não prestar mais para liderar, quando eu estiver em desequilíbrio, mas sabe o que é que Ele faz? Substitui por outro, porque a igreja de Deus quem manda é Ele. Não é eu não que mando na igreja, não, é Jesus. Agora eu estou aqui para ensinar as verdades reveladas e andar segundo os preceitos dele, mas não inventar as ideias minhas, colocar para funcionar e mercadejar a palavra ao dedinho, de jeito nenhum. Não dura isso muito tempo não, viu? Então tem que ter cuidado. Vamos olhar para a igreja de Jerusalém como nosso exemplo e modelo, né? Uma igreja que tem zelo pela teologia, uma igreja que tem uma teologia saudável, uma igreja que tem firmeza na doutrina, né? Uma igreja que persevera na oração, uma igreja que tem temor de Deus. Então essas são as qualidades da igreja. Então a igreja que faz um monte de coisa e não teme a Deus, perdeu o temor, essa não vai para frente não. A igreja que tem entusiasmo no culto é aquela igreja que louva com hinos congregacionais, que tem interesse para o povo adorar a Deus na beleza da sua santidade. E esse é o objetivo, que a igreja louva, que a igreja ouve a palavra. O louvor é a preparação para você ouvir a palavra. Porque eu fico encrencado com crentes que vai para o culto, vai de todo jeito, e chega lá, a palavra fala com ele, revela o coração, ele sai com raiva, porque está encrencado, não recebeu a palavra, está com raiva de quem está pregando e com raiva da palavra. Porque o camarada que vai para o culto e diz assim: aquela palavra é para mim, estava pregando só sobre meus problemas, e eu tenho culpa que a palavra toque e seja luz para iluminar a tua escuridão? Eu não tenho culpa. Que a palavra está revelando o teu coração, teu morfado, teus escondidos, porque Deus diz que revela o oculto e o escondido. Então te prepara, porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel, e a sua palavra não é obra de engano, é obra de desvendar mistérios e segredinhos escondidos no coração. Tem aquela expressão, eu escutava minha mãe dizer isso: coração é terra que ninguém anda, mas eu conheço quem anda lá. Jesus. Ele diz: eu esquadrinho, eu sondo e esquadrinho o teu coração, eu sei o que há nele, eu sei o que tu está pensando, eu sei o que tu está planejando fazer, eu sei os teus esconderijos. Glória a Deus. Então aguarda, se arrepende logo, antes que seja escândalo. Se arrependa logo, porque quando você conserva essa dispensinha com um negócio trancadinho aí, diz assim: isso aqui não manda, só quem sabe é Deus. Pois é, ele vai descortinar os mistérios. Não brinque não. Deus não é Deus de brincadeira não. É melhor correr para os pés dele logo e confessar, dizer tudo. Dizer assim: Jesus, eu ainda faço isso, eu ainda escondo isso, me ajude a me libertar disso, pelo amor de Deus. Feliz aquele que tem o seu pecado revelado pelo Espírito Santo. O irmão Cid está dizendo aqui. A prova de amor de Deus é essa, é revelar o nosso pecado,
o que tem de estimação. Você lembra que a palavra diz que quando há luz não há treva? Então, quando a palavra chega, ela vai detonar. Detona tudo. Eu duvido ter escuridão se tu recebes a palavra. A palavra de Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, eu quero nesse momento estar encerrando aqui, né? Encerrando essa palavra e dizer para você que o nosso Deus, Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Feliz é aquele que recebeu a sua promessa, porque Ele é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus. E mediante as provações que você está passando, entregue tudo a Deus, a tua ansiedade, a tua angústia e a tua dor. Porque Deus é especialista em consolar coração desesperado. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra para todo sempre. Em nome de Jesus. E a nossa oração é que esta palavra chegue nos lares, trazendo vidas para quem não tem vidas. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento te louvar e te agradecer. Amém. Pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra que tu nos deste nesta noite. Amém. Obrigado pelas vidas, meu Deus, que estão recebendo, que estão, ó Deus, nos assistindo pelo Facebook. Espírito Santo de Deus, que tu possas sarar os corações nesse momento. Amém. Tu possa alegrar os corações, tu possa repreender as tristezas agora. Meu Deus, todo mal-estar que está no coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja paz no mundo, Senhor, que haja paz no nosso país, que o Espírito Santo de Deus venha consolar aqueles corações que estão desesperados, meu Deus, que perderam entes queridos, ó Deus, estão desesperados nesse momento. Nós pedimos a consolação do teu Santo Espírito. Repreende, meu Deus, toda ação do maligno contra esta nação, contra a nossa cidade, contra o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma ferramenta possa prosperar, meu Deus, contra o teu povo, nenhuma ferramenta maligna possa prosperar contra o teu povo. Em nome de Jesus, toda língua fraudulenta seja agora desarraigada no poder do sangue de Jesus, e a bênção de Deus venha sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o teu povo hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Glória a Deus.